Oi, Glaucia. Tudo bem, Oi, doutora? Fabrício. Tudo ótimo. Que bom te ver, meu querido. Também, que delícia. Agrade- Agradeço muito o seu convite. Ficamos muito felizes. É uma honra participar dessa live. Eu Estamos que muito felizes agradeço. mesmo. Olha só, deixa eu apresentar vocês direitinho para os nossos queridos que estão assistindo. Olha, Max Mara Brasil, que delícia. Olha só, a gente vai bater um papo então com o doutor Elvésio Guasti Júnior e com a doutora Gláucia Taiano, ambos terapeutas neurolinguísticos, correto? Sim. Ambos Hipnoterapia. e hipnoterapeutas, perfeito. Tanto o doutor Elvésio quanto a doutora Gláucia desenvolveram, criaram e desenvolveram uma terapia denominada terapia de memória celular, certo? Perfeito? Perfeito. E é isso que a gente vai falar hoje à noite, porque eu não sei praticamente nada desse assunto, estou super curioso, quero saber de tudo que vocês puderem contar, e aí no meio eu vou assim meio que interrompendo um pouco para fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Olha, Cristiana Neves da Rocha, querido, eu adoraria ler todo mundo que está entrando, mas não vai ser possível, queridos, então sintam-se todos super prestigiados, e agora com a palavra a doutora Gláucia Taiano. Então, eu só me apresentei. Eu quero que o doutor Elvésio se apresente. Ele vai falar um pouquinho sobre o que é a hipnose clínica. E daí ele traz de volta para mim, tá bom? Perfeito, perfeitíssimo. Oi, Olá, doutor. Fabrício, tudo bom? Tudo. Uma grande honra estar aqui. Somos prazer muito, é muito meu. fãs do seu trabalho. Você realmente é um ser humano incrível, espetacular. Obrigado, eu quero muito aprender com vocês e mais do que isso, o meu intuito aqui é desmistificar um pouco o engano que muita gente tem sobre a hipnose, porque a hipnose nada mais é do que um tratamento, uma terapia, mas a gente tem uma certa visão errônea da coisa, como eu até tive alguns anos atrás. Então, sinta-se à vontade para contar tudo que você puder para a gente, que estamos super curiosos. Vamos lá. A visão que eu vou trazer aqui da hipnose é uma visão acadêmica, né? No Brasil, não existe, né, uma cadeira de hipnose nas faculdades de psicologia, odontologia ou de medicina. Mas fora do Brasil, Estados Unidos, principalmente na Europa, tá? Espanha, França, Inglaterra, as faculdades de psicologia e medicina possuem cadeiras ou especializações, mestrados, pós-graduações em hipnose clínica. Então, é científico, tem um fundamento científico e eu vou explicar para vocês agora. Primeira coisa que temos que entender, a hipnose e o transe hipnótico não foram inventados pelo ser humano. Tá? É uma particularidade do nosso cérebro que nós estamos acostumados a entrar em transe hipnótico o tempo inteiro. Então as pessoas acreditam que hipnose é apagar, perder a consciência, não lembrar quando volta. Na verdade, hipnose é um estado de foco e concentração. Grosseiramente, dividindo o cérebro em dois. Existia uma lenda, né, de que nós só utilizávamos 10%, né, do nosso cérebro e tal, e isso caiu por água, mas na verdade não é tão mito assim. Eu diria que, grosseiramente, de 5% a 12% do cérebro vai equivaler ao racional, ao consciente. Quanto mais eu desenvolvo o meu cérebro com estudos, raciocínio lógico, aprimorando técnicas, né, para tornar o meu cérebro mais afiado, mais rápido, eu vou expandindo essas áreas, né, para que eu tenha melhor aproveitamento do cérebro nessa área cognitiva. O restante é o inconsciente. Então, veja, eu estou pensando no assunto que eu quero trazer para você, mas eu não estou pensando nas palavras, na entonação, na pontuação, e tudo isso o meu inconsciente faz. Fica muito claro quando nós aprendemos uma língua nova e nós ainda estamos aprendendo a meio que traduzir na cabeça, porque essa língua nova não está já enraizada no nosso inconsciente. Mas a partir do momento que ela fica fluida, né, que ela entra no nosso inconsciente, o inconsciente cuida da fala, como faz
com as nossas línguas nativas, né? Então, por que existe essa divisão? Imagina se eu estivesse estudando, lendo um livro, trabalhando, e eu estivesse preocupado se tem uma barata entrando no canto da sala, se a sala está pegando fogo, se alguém está gritando no banheiro pedindo ajuda. Eu nunca me concentraria, jamais. Então o cérebro faz essa divisão. Quando eu tenho que imergir numa tarefa, ele vai usar o cognitivo para isso e vai deixar o inconsciente cuidando de todo o resto. Simpático, parasimpático, para os órgãos funcionarem, verificando os sentidos, temperatura, pressão, distância, e eu relaxo e consigo mergulhar. Então fica muito claro, toda vez que eu estudo, que eu leio, os pensamentos automáticos não existem mais, do dia a dia, das preocupações do cotidiano. Às vezes eu estou assistindo um filme, um seriado, né, que eu gosto, e eu sei que eu estou na sala olhando para a TV. Daqui a pouco eu nem lembro mais que eu estou olhando para a TV, eu estou dentro daquela história, uma imersão incrível, sentindo sentimentos, ou seja, é um transe hipnótico. Um transe. Isso é um transe hipnótico. Não posso acreditar. Calma, me dá um segundo que eu estou chocado com isso, porque isso é muito comum no meu dia a dia, talvez por conta da minha memória visual, enfim, eu estou assim, chocado, não tinha noção que isso é um transe hipnótico. Sim. Então, o grande segredo é, ninguém no mundo hipnotiza a outra pessoa. Quem vai se colocar nesse estado de transe hipnótico é a própria pessoa. Então, o que um hipnoterapeuta, um hipnólogo clínico faz? Ele utiliza técnicas que vão possibilitar que, da melhor forma possível, os teus pensamentos automáticos, aquela ruminação automática, sabe, será que eu vou me atrasar? Poxa, será que eu vou ganhar dinheiro suficiente? Minha vida, não sei o quê. Aquilo desliga e o racional desliga. Eu sei que eu estou numa sala, num consultório, mas eu não estou preocupado com a altura, o pé direito da parede, eu não estou preocupado com os móveis, eu simplesmente estou concentrado. Então esse é o pulo do gato. Quando você entende que não precisa de relaxamento para entrar em transe hipnótico, porque quem lê um livro não está relaxado. Quem está vendo um filme não está relaxado necessariamente. Está desperto, ok? Então o que eu percebia? Muitas pessoas, elas não entravam em transe hipnótico por relaxamento, porque elas não relaxam. Elas têm uma mente agitada, elas querem controlar a situação, elas ficariam numa poltrona me perguntando, mas o que ele vai fazer agora? Não, esse careca vai me colocar em transe? Não, não vai me colocar em transe. O que está acontecendo? Em cima disso, e tendo esse conhecimento, né, de que é foco e concentração, eu desenvolvi 2 técnicas novas de indução. Uma delas, que vem da terapia de memória celular, olha que interessante, através de uma engenharia reversa. Quando nós temos uma tristeza muito grande, uma perda, terminamos um relacionamento, que pra gente a outra pessoa era muito querida, muito importante, dá um aperto no peito, dá um nó na garganta, como se fosse uma angústia. Quando eu tenho medo de uma escassez, de não ganhar dinheiro suficiente, ou de não conseguir fazer uma viagem dos meus sonhos, pode me dar um gelo na boca do estômago, né? Uma taquicardia, né? Que a gente chama de frio na barriga, brincando. O que é isso, para você entender? Vamos lá. Nosso cérebro tem um mecanismo de defesa. A vida inteira ensinaram para vocês que existe livre-arbítrio. Que tudo na tua vida você escolhe e ponto final. As religiões dizem isso, as filosofias todas dizem isso, mas na verdade, quanto mais nós estudamos neurociência, nós chegamos à conclusão de que não existe livre-arbítrio. Por quê? O nosso cérebro avalia o que nós vamos nos expor, o racional está verificando se tem pessoas conhecidas ou não. Por exemplo, eu estou aqui me expondo. Se tem pessoas conhecidas, se eu falar alguma besteira, eu posso passar vergonha, eu posso passar uma má impressão. Então, o meu racional avalia tudo o que eu estou me expondo. Em milésimos de segundo, o meu inconsciente vai buscar no meu sistema límbico, que é o cérebro emocional, na amígdala cerebral, que é um banco de memórias emocional, o que eu vivi que lembra isso agora. Se lá atrás na minha vida, desde a pré-escola, se eu tive situações que eu fui descolado, falei em público, brinquei, dei risada, aplaudiam,
vou disponibilizar serotonina, que me deixa com bom humor, me deixa alegre. Eu disponibilizo dopamina, né, um neurotransmissor que me traz a ideia de vontade, me deixa motivado, me deixa com prazer. E eu vou recaptar noradrenalina, que traz a ideia de risco perigo, adrenalina, então meu coração não dispara. E eu permaneço calmo, tranquilo e seguro. Se lá atrás houveram situações onde eu gaguejei, me deu branco, sofri bullying na escola com a molecada, que molecada é terrível mesmo. E aí o que acontece? O meu cérebro, quando lê essas memórias emocionais, vamos lá. Não. Você, eu também. Bullying, Eu também. bullying. Sim. Eu também me encaixo aí. Eu tinha 7 anos de idade, cara. Estudei muito uma prova de geografia. Cheguei lá, a professora virou e falou: olha, pessoal, mudei de ideia. Eu verso chamado oral aqui na frente. Gordinho, morrendo de vergonha. Eu falei, não, pronto. Perdido, né? Então, veja, o cérebro lê essas memórias emocionais, disponibiliza a mesma neuroquímica, os mesmos hormônios que você disponibilizou naquela época, hoje, para gerar os mesmos desconfortos físicos agora. Então, se lá eu tive taquicardia, sudorese, desespero, me deu branco, muito provavelmente eu vou passar por uma experiência igual agora. E eu vou somando essas experiências que passam a pontuar tudo na minha frente, na minha vida, que lembra exposição. Então, são gatilhos automáticos. Você acessa uma emoção, uma sensação, na verdade. Você acessa uma sensação idêntica a uma situação desagradável. Ou seja, a situação não precisa necessariamente ser igual, porém, ela acessa uma sensação, uma emoção que é igual. Sim, exato. Para elucidar um pouquinho para vocês, para ficar bem claro, o cérebro humano ele funciona da seguinte forma: ele quer te preservar do que foi ruim para você e ele quer te trazer prazer para o que foi bom para você. A humanidade é assim. Animais são assim, mamíferos, né? O cachorro, por exemplo, Pavlov fez aquele exercício, né, com o cachorro dando estímulos de choque e tudo mais. Se eu tomo choque... Só um segundo para dizer que você está ao vivo na Figaro francesa, na revista francesa Figaro. Espero que eles entendam o português. Bom, enfim, vamos continuar. Então, um cachorro, ele vai buscar um osso que ele gosta, que atrai. Ele toma um choque uma vez, toma o segundo choque, depois ele não vai mais buscar aquele osso. Então, o cérebro ele sempre funciona dessa forma, ok? Até para o lado ruim, entre aspas. Digamos que numa quarta-feira à noite eu saio do meu consultório, 10 da noite, eu sei que eu vou atender no dia seguinte e eu não posso beber. Eu estou no meio do dia de semana. Eu passo por um bar, vejo uns amigos num happy hour tardio. Aí eu olho e falo, olha, eu vou dar um abraço, mas eu juro que eu não vou beber. Quando eu chego lá, o primeiro que me enche um copo, o meu inconsciente vai buscar as memórias emocionais. Toda vez que eu bebi, baixou a ansiedade, me deu prazer, me diverti, talvez uma ressacazinha no dia seguinte, mas nada que eu não consiga controlar, bebe. É um gatilho automático, eu não consigo me controlar. Então, a grande questão é, as pessoas às vezes reclamam que elas ficam em relacionamentos repetitivos e tóxicos, e elas falam, poxa, eu tenho o dedo podre, eu só escolho gente errada, ou então desenvolve um medo, uma fobia, um pânico, né? Alguns ansiosos evoluem para pânico. Então o que a gente tem que entender é onde entra a hipnose. Com a terapia de memória celular, eu faço uma engenharia reversa. Então, por exemplo, quando você me traz a tristeza pela perda de um ente querido, eu pergunto qual o sintoma físico de uma emoção que você sente. Você vira e fala para mim, olha, um aperto no peito terrível. Através de um exercício criado por mim, que você está de olhos fechados, só conversando comigo, eu vou fazer uma visualização guiada, uma imaginação, tipo, inserir numa situação, vou levar você até o teu coração, imaginando que você está dentro dele, ok? Lá dentro, você vai visualizar o que muda quando você sente essa emoção. E através dessa mudança visual, você vai ter um estímulo físico massageando o coração. E no momento certo, em frações de segundo,
vem a memória emocional que a gente precisa. Então, o que eu tenho aqui? Muito foco e concentração, porque eu te coloquei nesse exercício de visualização guiada, como se fosse um filme, ok? Eu tenho 2 estímulos diferentes. Imaginação visual e massageando, ok? E sentindo no corpo físico a emoção. Então, olha que interessante, essa técnica, ela utiliza, inclusive, física quântica. Eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu estou dentro do meu coração imaginário, massageando, e ao mesmo tempo eu estou sentado na poltrona, sentindo a emoção. Então, nós fazemos o quê? O caminho contrário, né? Na verdade, o caminho que o cérebro faria para buscar essa memória que ele leria. Só que a gente faz isso, traz isso para o racional. Quando essa memória vem para o racional, é como se você estivesse vivendo ela novamente. Então, alguém que sofreu um abuso com 20 anos, quando ele acessa via hipnose essa memória emocional, disponibiliza os mesmos neurotransmissores e o cérebro tem certeza de que isso está acontecendo novamente. Então, está na hora, abrir uma chave química para eu mudar essa cena e gravar uma nova cena emocional na amígdala cerebral. Então, é como se alguém perguntasse para mim, qual é o teu trabalho? Eu sou um leitor de memórias emocional e gravador de memórias emocional. É como se eu conseguisse pegar o cérebro de alguém, plugar no computador e alterar as memórias problemáticas para que elas não gerem gatilhos problemáticos lá na frente. Então, esse foi o primeiro passo. Diga. Na prática, doutor, estas sessões, elas duram o quê? 1 hora, em torno de 1 hora, mais ou menos? 2 horas, tá? 2 horas. Para você ter uma ideia, normalmente nós tratamos, em média, 5 questões em uma consulta. Pelo menos 5 questões em uma consulta. O que seriam 5 questões? 5 questões complexas, tá? Por exemplo, tristeza pela perda de um ente querido, medo de não dar certo na carreira, medo de errar, medo de dirigir. Então, dá para tratar até 5 questões diferentes em uma única consulta de 2 horas. Então, flui muito rápido o tratamento. Para você ter uma ideia, a média nossa de tratamento de um transtorno depressivo menor, né, que seria uma depressão menor, é por volta de 3 consultas. Um transtorno de pânico, a média, são 5 consultas. Só que tem um porém. Todos os hipnoterapeutas e hipnólogos do mundo, eles utilizam a hipnose como mais uma ferramenta para ajudar e dar suporte a outras terapias. E isso me frustrava muito. Por quê? Porque eu abrandava a depressão de um paciente, ele ficava bem, voltava a trabalhar, só que daqui a 6 meses, 1 ano, ele perde o emprego. E aí ele volta para aquele quadro depressivo novamente. E isso me frustrava. Eu não queria ser alguém que abranda os sintomas. Eu queria ser alguém que eu pudesse vislumbrar, talvez, até uma cura, quem sabe, né? E vou explicar como é possível chegar à cura, tá? Mas, pelo menos, não ter uma recidiva lá na frente. Tentar evitar que a pessoa tenha uma recaída lá na frente da depressão. Como fizemos isso? Através de uma engenharia reversa, novamente, onde eu compreendo tudo que causa uma depressão. Então, se eu trato todas as tristezas que a pessoa teve na vida, eu trato todas as frustrações que a pessoa teve na vida, todas as culpas, tudo que gera irritabilidade, e os medos em relação à vida, de não atender as expectativas, de não ser um bom profissional, quando acontecer alguma coisa lá na frente, tem que ser muito forte para essa pessoa cair em depressão, porque ela desenvolve uma resiliência muito grande. Porque quando o cérebro vai passar por algo que gera tristeza, vai ler as memórias corrigidas, e não as memórias problemáticas anteriores. Então vai ver que eu não perdi nenhum ente querido, que eu estou bem com tudo que aconteceu, eu não perdi meu emprego. Então é como se a pessoa passasse pela primeira vez pela perda de emprego, mas as outras 30 foram bem-sucedidas. Então, olha por exemplo, doutor, digamos que então esse paciente X, ele buscou... o senhor é ótimo, né? Mais jovem do que... Não, acho que a gente tem a mesma idade, mas enfim. Por favor, ele buscou esse tratamento, essa terapia, por conta de uma depressão, e lá na frente ele volta a ter
digamos, um episódio onde essa depressão pode aparecer, pode dar um oi ali num determinado momento. Então, este paciente, essa pessoa X em questão, que fez este tratamento, ela acessa algum exercício proposto pela terapia? Como é que funciona essa mecânica do paciente estando longe do consultório, longe dos doutores? Então vamos lá. Uma vez que as memórias estão corrigidas, e essa é a ideia da terapia de memória celular. O que é a terapia de memória celular? É a primeira terapia no mundo 100% à base de hipnose clínica. Qual que é a ideia? Reesculpir toda a psique do paciente. Dando um exemplo para você. Imagina que tudo na tua vida de escola deu certo. Tudo na tua faculdade deu certo. Você sempre teve dinheiro, você sempre teve bons relacionamentos. A tendência é que quando você vai se expor a alguma coisa, primeiro, o teu cérebro está extremamente positivo e acreditando que é capaz. Tá? Segundo, ele sempre vai liberar uma neuroquímica, tá, compatível com aqueles eventos bem-sucedidos. Então, mesmo que você tenha uma perda, mesmo que você tenha um problema muito grave, o teu cérebro está muito mais voltado para uma lógica de resolução do que de sofrimento. Tá? Então, o que acaba acontecendo com nossos pacientes? Reesculpimos a psique deles, ensinamos essa parte, né, de terapia cognitivo-comportamental, mudar o comportamental, que é fundamental, nós damos esse suporte sem custo, ensinamos o que precisa ser feito para não ter uma recaída lá na frente. Então, são 3 fatores importantes para a gente ter cura de um transtorno mental. Tratar as memórias emocionais, alterar o comportamental e equilibrar, corrigir a neuroquímica cerebral. E aí entra o papel de um psiquiatra. Então, alguns pacientes vão precisar de um antidepressivo por um período. Por quê? Porque o cérebro, durante anos a fio, aprendeu a disponibilizar essa neuroquímica de alguém depressivo. Então, eu mudo o comportamental da água para o vinho, eu mudo as memórias emocionais, mas às vezes é importante um suporte de 6 meses, algum suporte com antidepressivo e depois cessa. O psiquiatra vai cuidar disso, né, para desmamar, para dar alta ou não. Alguns pacientes, né, depressão a grande maioria, tá? Quando eles findam um tratamento com a gente, eles já não sentem mais a necessidade do antidepressivo, elas não estão mais tristes e vão conversar com os psiquiatras. Quando é transtorno de pânico, um transtorno de pânico bastante severo, eu sempre aconselho, né, para a pessoa, olha, mantenha um tempinho, né, o ansiolítico, mantenha um tempinho para a gente ter uma certeza. Outros cortam por conta própria, o que é erradíssimo, né? Mas, em tese, o que eu posso te trazer é que os pacientes ficam bem, tá? Eu aconselho o único psiquiatra que eu amo na minha vida, que é o Dr. Moisés Gottfried, daqui de Santos, é alguém que eu cortaria uma perna por ele. Eu confio, assim, como se fosse um braço meu, né? Eu vejo muitos pacientes hoje extremamente mal medicados, mal diagnosticados, vindo de outros profissionais. Então, eu realmente indico para quem eu confio, porque eu sei que dá muito certo. Tá? Qual que é o grande... Desculpa te cortar um minuto, mas como você falou de Santos, então só para quem está assistindo a gente, para lembrar que o doutor Elvésio Guasti e a doutora Gláucia Taiano, eles ficam baseados com clínica em Santos, correto? E agora... Exatamente. Nesse momento, todo mundo enjaulado em casa, eu, semana passada, tive consulta com o meu médico, ou seja, com todos os cuidados, eu acho que os médicos estão atendendo. Imagino que vocês também. Agora, vocês já fazem, é possível também uma consulta online, por exemplo? Sim, nós temos 3 formas de atendimento, né, para facilitar os pacientes. Ou eles vêm até a nossa clínica, ou nós vamos até a casa do paciente, com máscara, com jaleco, tudo direitinho, ou online. É possível, sim, um tratamento online de hipnose. Veja, eu vou passar para a Gláucia daqui um pouquinho, ela vai explicar onde se aplica a hipnose. Mas o interessante que a gente tem que pensar é, 95% das pessoas entram num estado de transe hipnótico e respondem muito bem à hipnose. Por quê? Porque elas estão acostumadas a esse foco e concentração. Só quem não entra é quem tem um distúrbio de atenção, uma hiperatividade muito severa. É aquela pessoa que a mente não para.
A mente é 1000 por hora. E ela sabe que ela não consegue ler, ela não consegue prestar atenção numa conversa, ela não consegue prestar atenção num filme, ela distrai o tempo todo. Então aí já seria um TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando vem para nós um quadro desses, diagnosticamos esse TDAH, encaminhamos para um psiquiatra para ele dar continuidade com o tratamento, damos suporte da terapia comportamental. Depois de alguns meses, essa pessoa volta para um retorno sem custo conosco e ela responde à hipnose. Então, veja, o TDAH ele pode ser revertido, uma vez que é uma atrofia por desuso dos bancos de memória do centro de atenção ou mau treinamento dessa área. Se eu estou acostumado a prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, quando eu vou pôr foco em uma só, eu continuo ouvindo o barulho do vizinho, o interfone. Então, às vezes, o cérebro está mal treinado. Ok? Vou passar um pouquinho para a Glaucia. Obrigado, querido. Obrigadíssimo pela explicação. Oi, Glaucia. Oi. Então, Fabrício, é o seguinte, é possível, sim, o atendimento online, e nós já fazíamos atendimento online, mas fazíamos para pessoas que moravam fora do Brasil, tá? Porque os pacientes daqui, eles costumam vir para Santos, temos muitos pacientes de São Paulo, eles achavam perto, é fácil vir a Santos, temos pacientes do estado inteiro, de outros estados, que às vezes vêm, ficam uma semana, como o nosso tratamento é muito rápido, às vezes a pessoa vem, fica uma semana em Santos e faz o tratamento e vai embora. Mas estamos disponibilizando agora para todos, né, o tratamento online, que é possível e nós já fizemos várias vezes para muitos pacientes de vários países. Pessoas da Itália, da Espanha, da Noruega, agora nem lembro, da Inglaterra, Portugal, assim, nós temos muitos pacientes de fora. E o que pode ser tratado com hipnose? Qualquer tipo de questão emocional, ou seja, qualquer emoção, uma tristeza por uma perda, uma culpa, uma frustração, um trauma. Trauma é muito rápido de tratar, né? Por mais sério, grave que seja o trauma, como um abuso, algum tipo de violência, um acidente, um sequestro, já tratamos vários, é muito rápido de tratar. Normalmente é tratado em uma consulta, tá? Então, assim, qualquer tipo de emoção que esteja incomodando, também qualquer tipo de medo, fobia, isso é na parte emocional. Também, na parte psicológica, nós conseguimos tratar a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, pânico, e no comportamental também, algumas questões comportamentais, como algumas compulsões, né? Alguns comportamentos compulsivos, e também... Manias, toque, né? Essa vai a parte comportamental. E também até mesmo a parte alimentar e a parte sexual. Pessoas que têm ejaculação precoce ou disfunção erétil já fizeram todos os exames, não tem nada fisiológico, mas a pessoa ainda tem esse problema. Então, e não consegue resolver de outra maneira. Muitas vezes é emocional. Também é possível tratar com hipnose. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho da hipnose, vai até, na verdade, até a vida intrauterina, não é isso? O processo é esse e não tem nada a ver com terapia de vidas passadas, ou seja, eu queria deixar isso muito claro para quem está assistindo, para não fazer confusão e não achar que a gente não tocou neste assunto. Eu queria deixar isso super claro, como a doutora, inclusive, já me explicou. Exatamente. A regressão de vidas passadas não existe no meio acadêmico de hipnose clínica. Tá? Então, nós não fazemos, né, porque não existe isso no meio acadêmico. Não tem fundamento científico. E a hipnose clínica é totalmente científica. E no meio científico não se mistura religião, né, com ciência. Você não vai ao médico e vai misturar a religião no tratamento também. Então, isso não se mistura. Então, assim, o nosso tratamento, nós também não utilizamos regressão por idade, que é uma técnica de hipnose, na qual a pessoa iria voltando um filminho da vida da pessoa para acessar essas memórias que são as causas. Não faz essa regressão por idade, esse filminho. Não é dessa forma. Não é. Já vou te explicar como que é. Mas a regressão por idade também não vai até outra vida. A regressão por idade é uma técnica antiga, pouco precisa, por isso que nós não utilizamos. Com os nossos métodos, nós acessamos diretamente a memória, ou seja, a memória causadora, que é o que nós temos que tratar, vem direto.
Então, a gente faz uma ponte direta e já tratamos, tá? Essas questões. Então, assim, não envolve religião, não envolve nada com vidas passadas. Então, essa memória causadora do que nós vamos tratar pode vir desde o útero da mãe até hoje. Perfeito. O Elvésio quer completar. Claro, E por favor. veja que interessante, eu trago aqui dados técnicos científicos, tá? O que a gente tem que pensar? Por 12 anos, eu trabalho com essas técnicas onde a gente faz uma ponte direta do transe hipnótico para a memória causadora do fato, a gente dá um comando para o inconsciente ir para a memória, ou através da memória celular. Um aperto no peito leva para a perda de alguém. Um nó na garganta leva para o momento onde eu precisava ter me explicado e não pude falar por algum motivo. Então, em 12 anos, nunca, para qualquer questão que nós tratamos, veio uma cena de outra vida. Nunca, tá? Nunca veio. Perfeito. Veja, o nosso cérebro ele é muito lúdico. Então, os sonhos, né, são incríveis. Eu vejo gente voando, eu vejo coisas incríveis e espetaculares. Então, se eu venho por regressão, por idade, venho voltando, chego no útero, e a pessoa em transe hipnótico, eu peço para ela voltar, o cérebro vai criar alguma coisa. O grande perigo dele criar alguma coisa é que nós conhecemos, né, lógico, acaba vindo até a gente, muitos terapeutas, às vezes psicólogos, que usaram essa regressão de vidas passadas e criaram traumas reais nas pessoas que passaram por isso. Eu tenho uma amiga de infância que ela tinha uma dor crônica no ombro e em uma dessas regressões ela tinha levado uma lança, né, numa vida passada, no ombro. A partir do momento, isso surgiu ali. E a partir do momento que eu usei regressão e corrigi aquela memória dela, essa dor passou. O que temos que entender é, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o que eu estou vivendo agora e o que eu estou imaginando. Se o que eu estou imaginando tiver muita emoção envolvida, vai gravar uma memória no meu banco de memórias emocional, na minha vida cerebral. E aquilo passa a pontuar todos os meus gatilhos daqui para frente. Então, uma explicação muito importante que raras pessoas, pouquíssimas pessoas, eu vi explicarem até hoje. E um terapeuta, né, um hipnoterapeuta, hipnólogo clínico, ele jamais pode ser um bom profissional se ele não tivesse conhecimento. Como o cérebro lê e acessa memórias. Vamos lá. Vamos pensar que aqui é uma memória de curto prazo, tá? Se eu perguntar para você o que você almoçou hoje, provavelmente você saiba me dizer o que você almoçou hoje. Se eu te perguntar o que você almoçou há exatos 30 dias, você provavelmente me diga, olha, eu não faço a mínima ideia. Por quê? Não liberou emoção suficiente, foi corriqueiro, foi algo convencional. Então aquilo permanece por um tempo, enquanto eu ainda acesso por alguns dias, e aí o meu cérebro joga aquilo fora. Se houve emoção no evento, eu comi, sei lá, o melhor escargot da minha vida, eu frequentei, né, um jantar especial com pessoas incríveis, como aquilo foi prazeroso para mim, o que meu cérebro faz? Pega essa memória de curto prazo, grava ela no longo prazo e grava uma memória emocional junto. Para que isso se fixe, passe a pontuar esse mecanismo de defesa da minha existência, tá? E ele está lá. Podia ser a perda de um ente querido, podia ser um trauma, ok? E aí o que acaba acontecendo? Algumas pessoas não acessam mais esse evento depois de algum tempo. Então isso explica por que algumas pessoas perdem entes queridos, passam por um luto normal, aceito, até 2 anos, e depois não sentem mais. E outros sofrem anos a fio com a dor de uma perda. O que acontece? Toda vez que o meu cérebro acessa novamente essa memória de longo prazo e vive essa emoção, aquilo é fortalecido, e o meu cérebro entende, isso é importante para mim. Onde entra a hipnose? Eu acesso essa memória emocional, como se ela estivesse acontecendo agora novamente, e ou eu apago ela, ou eu conserto ela, ou eu estrago ela. Já vou te explicar em que casos que eu uso isso. Só que eu nunca vou mexer na memória racional de longo prazo. É impossível alguém apagar uma memória racional de longo prazo. Nem em situações de tratamento de choque a gente não vê isso acontecer, tá?
fatos muito importantes da vida da pessoa permanecem lá, e inclusive no Alzheimer. As memórias de longo prazo que tinham emoção, quem tem Alzheimer lembra. A pessoa passa a perder todas as memórias de curto prazo, que são memórias que ela não está mais disponibilizando emoção e não está gravando elas de maneira adequada. Então, olha que interessante. Se eu perdi minha mãe, né, com 17 anos, tinha uma emoção ali da perda dela. A Gláucia tratou e gravou uma memória nova de minha mãe estar viva. Eu lembro racionalmente que ela está morta, mas toda vez que eu lembro, não vem no racional isso, mas me vem uma emoção deliciosa. Por quê? Porque vem uma emoção de que minha mãe está viva. Então nós simplesmente ligamos e desligamos alterando emoções. Se é algo que fortalece a autoconfiança da pessoa, por exemplo, bati o carro, corrigimos essa memória para que eu não tenha batido o carro. Se é um evento traumático, um abuso sexual, a perda de um ente querido, eu posso apagar essa memória emocional e até gravar uma outra em cima depois. E eu estrago quando é comportamental. Emagrecimento, por exemplo. Estragar o sabor do chocolate, estragar o sabor de um cigarro, estragar bebida alcoólica, né? Então eu consigo... a gente tem essa precisão tão grande, né, nas memórias emocionais que a gente consegue trabalhar com elas de maneira muito precisa, extremamente precisa. Eu estou lendo aqui agora um pouquinho, algumas, mas com a hipnose eu posso lembrar de como era a minha vida antes da pandemia. Peraí. A Thalita que falou que ela lê aqui, que ela tentou fazer hipnose para estimular a criatividade, porém usou de forma errada pela internet, através de vídeos de páginas sobre o assunto. O resultado foi acordar como se estivesse dopada. Posso responder? Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, tá? Justamente pelo fato das pessoas não terem tanto conhecimento, e eu vejo muitos hipnoterapeutas, muitos hipnólogos clínicos, às vezes muitos psicólogos, que eles não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo. Eles sabem que a hipnose funciona, mas eles não sabem como, que foi o que eu expliquei para vocês desde o início dessa live. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês é: auto-hipnose não funciona. Ok? Não funciona. Não percam tempo com vídeos, com áudios. Eu vou ensinar aqui rapidamente uma única forma de se fazer auto-hipnose. É a única. Por quê? Para auto-hipnose, eu preciso fazer com que os meus pensamentos automáticos e o meu racional desliguem, que foi o que eu expliquei para vocês. Então, o que eu tenho que fazer? Deito na minha cama, numa posição muito confortável, ou numa cadeira que recline. Eu vou usar muito a minha imaginação. Eu vou imaginar que no meu pulso tem várias cordas amarradas, e essas cordas estão amarradas em balões, aqueles balões grandes, sabe? Com fogo embaixo, aquele fogareiro e tal. Vários balões. E eu começo a imaginar que esses balões vão subindo para o céu, e quanto mais eles sobem, mais eles puxam meu braço. Mais eles puxam meu braço vai ficando leve, eles vão puxando. Cada pessoa vai ter um nível de concentração para isso e vai ter um nível de imaginação para isso. Quanto mais visual a pessoa, melhor, de olhos fechados. E a pessoa vai perceber que em 5 minutos, 10 minutos, às vezes 15 minutos, nessa repetição, o braço começa a levantar sozinho. Nesse momento que o braço começou a levantar sozinho, a pessoa às vezes até toma um susto quando isso acontece. Essa é a hora de ela dar o comando que ela quer. Por exemplo, toda vez que eu for fazer uma palestra, eu quero permanecer calmo, tranquilo, e o meu inconsciente tem tudo que ele precisa para realizar isso. E quando o meu braço terminar o curso de movimento, eu vou estar aprimorado. Às vezes o braço desce, às vezes o braço cai para o lado, e você fica. Quando o braço cair, normalmente se desliga uma emoção, se corrige um problema, se você consegue se aprimorar para uma prova. É a única forma que funciona. Uma autoprogramação. Uma coisa que é importante a gente, quer dizer, já ficou super explicado, mas para quem entrou agora, é que a hipnose essa terapia que vocês desenvolveram, não utiliza o transe hipnótico, é isso? Uma das técnicas, só. Não, vamos lá. Uma das técnicas. Todas as três envolvem transe hipnótico, senão não seria hipnose, ok?
A diferença é, uma delas é igual a que 99%, 99,9% dos hipnoterapeutas e hipnólogos clínicos no mundo usam, que foi desenvolvida por um psiquiatra norte-americano nos anos 70 chamado Milton Erickson. Então, vem se propondo um relaxamento para levar a pessoa até aquele estado de relaxamento onde esses pensamentos automáticos cessam e a preocupação cessa. É como se você tivesse viajado 48 horas em voo, você está esgotado, cansado, você cai na tua cama e não dorme, mas está muito relaxado. Naquele momento você não está preocupado com mais nada. Fome, sede, sono. É esse o estado do transe hipnótico por relaxamento. E os outros dois... Eu acho que me expressei de forma errada. É um transe hipnótico consciente. Seria isso? Cortou um pouquinho o seu áudio. Eu acho que eu me expressei erroneamente. Seria um transe hipnótico consciente. Todos eles são conscientes, tá? Toda vez que se faz um transe hipnótico é consciente, tá? O grande detalhe é se eu vou precisar relaxar para isso ou se eu não preciso relaxar para isso. Uma das técnicas, a segunda que eu relatei, a pessoa está de olhos fechados fazendo essa visualização guiada mental. E a terceira técnica, a última que eu desenvolvi, é de olhos abertos. Então, a pessoa está racional, de olhos abertos, olhando para mim. Ela pode me interromper, ela pode conversar comigo o tempo todo, mas ela acessa a memória emocional. Em milésimos segundos, na fração exata, ela acessa o inconsciente, a memória emocional, e traz ela para mim. Ou seja, o terapeuta, é uma brincadeira, pelo amor de Deus, o terapeuta não consegue tirar a senha do cartão de crédito do paciente, a menos que ele queira. Sim, porque mesmo falando para desmistificar qualquer impressão errônea que as pessoas tenham sobre hipnose, porque eu acho que é um termo que ainda traz muita insegurança para algumas pessoas por não terem informação suficiente do que de fato é a hipnose. E que é uma hipnose, é um transe hipnótico, mas consciente, né? Você não está ali totalmente inconsciente e ela está falando coisas que ela não tem consciência e depois ela acorda e não sabe de nada. Não é isto, não é essa situação. Veja, é bastante interessante, essa tua pergunta é muito pertinente. Porque o que acontece? A visão, né, que o brasileiro tem, principalmente o brasileiro, vem da hipnose de palco, que é show, né? E o maior problema é que quem dá aula no Brasil, muitas vezes, inclusive para psicólogos, para médicos, né, psiquiatras se tornam hipniatras, tem um termo, né, para quem é psiquiatra e trabalha com hipnose, hipniatra, aprendem com esses caras que dão um curso de final de semana. Então isso que é terrível, né? Mas o que temos que entender é o seguinte, o inconsciente cuida da gente o tempo inteiro, tá? Quem dirige já percebeu que às vezes dirige no automático de casa para o supermercado sem perceber como chegou ali. Se alguém frear na tua frente, o teu inconsciente freia e te traz de volta, ok? Então o inconsciente ele cuida da gente o tempo inteiro. Ninguém nunca bateria nessa condição distraída. Existem vários testes, né, já comprovados, de que se você está num banco de praça ou num banco de praia e está vindo uma bola na tua direção, se você estiver olhando para a bola, a chance de tomar bolada é maior, porque você fica na dúvida, para a direita, para a esquerda, tomei a bolada. O inconsciente, você está ali fitando para o nada, olhando para o pôr do sol, a bola vindo, você desvia. A chance de desviar é muito maior. Então o inconsciente é riquíssimo. No palco, a pessoa só faria o que ela aceitaria fazer entre amigos e o que não ferisse ela fisicamente ou moralmente. Então, se você pede o cartão de crédito e a senha, na hora o inconsciente traz a pessoa de volta, abre o olho e fala, como é que é? O que você quer com o meu cartão? Por outro lado, se o hipnólogo clínico vira para a pessoa e fala assim, olha, tira a roupa. E se essa pessoa que está no palco, ela trabalha à noite tirando a roupa numa boate, ela tira. Porque para ela aquilo é natural. Não fere ela moralmente. Perfeito, perfeito. E uma outra dúvida. Já aconteceu alguma sessão com duas pessoas, por exemplo, com um casal? É possível isso ou é sempre individual?
É bastante desaconselhável. O que acontece? Além de dificultar a concentração da outra pessoa que está passando pelo processo, é um pouco constrangedor, né? Porque às vezes a pessoa vai contar alguns detalhes pessoais que acaba complicando. A gente só permite que fique realmente na consulta quando são crianças. E as crianças pedem os pais, porque elas se sentem mais seguras, né? Crianças ou adolescentes, mas sempre sozinho o rendimento é muito maior. Olha, doutor, tem uma pergunta aqui da Solange. Boa noite. Uma pessoa doente, o tratamento pode ajudar de alguma maneira? Eu imagino que depende da doença, claro, né? Exato, depende da doença. A gente tem que pensar o seguinte, questões fisiológicas, tá? Que poderia ter, por exemplo, uma dor crônica. Vamos pensar numa dor crônica. O ideal com a hipnose é você tentar buscar a causa dessa dor crônica. Muitas vezes, ela é emocional, ligada a um acidente, ligada a alguma passagem traumática. Mas se é uma dor fisiológica, que ela não tem um fundo emocional, eu sou completamente contra tratar essa dor com hipnose. Primeiro, porque essa dor não cessa. Então, essa pessoa teria que toda semana ou a cada 4, 5 dias vir fazer uma sessão para abrandar essa dor. Porém, eu estou mascarando a causa. Eu posso agravar, talvez, uma artrose, uma artrite, eu posso prejudicar esse ser humano imensamente. Né? Claro. Vou passar para a Glaucia um pouquinho. Obrigado. Fabrício, Oi. não tem muito tempo no final da live, eu queria dar os presentes que eu havia combinado. Antes de você falar, deixa eu só dizer uma coisa antes que eu esqueça. Teria sido possível a gente fazer uma hipnose aqui? Quer dizer, se a gente tivesse combinado antes, a gente poderia ter eventualmente feito uma hipnose com algum resultado? Sim. E ao vivo, por exemplo? Sim. Então, quem sabe que uma próxima vez a gente combina com mais tempo, até porque essa live de hoje não vai ter, eu não posso voltar por mais uma hora, adoraria, o nosso papo está delicioso, mas eu realmente não posso, eu tenho um outro compromisso, como eu tinha te contado. Por favor, conte sobre as surpresas. Então, eu quero dar 2 presentes, eu vou colocar o link aí no chat, tá, desses presentes. Um deles é o link para um vídeo. Nesse vídeo, eu ensino passo a passo, ou seja, a pessoa faz comigo e ela aprende uma técnica que ela, aprendendo a técnica, ela consegue aliviar emoções em 1 minuto, tá? Eu explico direitinho o tipo de emoções, tudo no vídeo, mas é muito útil, principalmente nessa época em que nós somos acometidos por emoções indesejáveis quase que o tempo todo, porque estamos em quarentena, estamos fechados, pode ser... alivia tristeza, alivia medo. É como se fosse um analgésico para emoções. Ai, e o outro link... e o outro link que eu vou colocar nesse... a pessoa clicando no link, ela vai na descrição, ela vê o vídeo, eu explico para que serve, e na descrição ela baixa um áudio. Esse áudio a pessoa ouve e ele ajuda a controlar a ansiedade. É como se fosse uma meditação guiada com a minha voz. Eu vou colocar agora isso no chat, vou colocar como se fosse o Dr. Elvésio, porque a gente está com os perfis invertidos aqui, tá? Então, colocando agora. Vou colar, ó. Acabei de colocar os 2 links. Colocou aqui? Aí. Tá subindo. Peraí, que deu uma interrompida aqui nesse outro meu. Olha, muito bom de justificar aqui. Todos deveriam ter acesso a essas informações. Thalita, obrigado pelo comentário. Realmente a intenção era essa. Olha, muito legal. Infelizmente... que bacana. Os links estão todos aqui. Ótimo. Eu vou salvar. Eu vou colocar também o nosso contato, para caso a pessoa queira me adicionar no WhatsApp, queira agendar consulta, queira saber mais detalhes. E eu me comprometo de responder todas as perguntas. Ok? Gláucia, por favor, escreva o contato de vocês e quem está assistindo também, caso
Tem no Insta, no post de hoje, na verdade o post era de ontem, mas continuou hoje o dia todo falando sobre essa live. Tem o contato do doutor Elvésio e da doutora Gláucia, e tem o Insta deles também. Enfim, super agradeço esse tempo de vocês, essa disponibilidade em explicar, em dar essa aula para a gente. O assunto é delicioso e eu tenho certeza que a gente vai marcar uma próxima vez, porque dúvidas não faltam. Embora tenham sanado muitas, eu ainda tenho vontade de fazer muitas perguntas. Super obrigado, doutora Gláucia, doutor Elvésio. Super obrigado. Um beijo enorme para vocês. Eu que agradeço, foi um prazer. E vamos convidar as pessoas para a próxima live? Vamos, olha só, na terça-feira da semana que vem, eu vou ser entrevistado pelo doutor Elvésio e pela doutora Gláucia no Insta deles. Vai ser no seu, Gláucia? No meu, Gláucia.hipnose. Terça-feira que vem, mesmo horário, às 19 horas. Nós vamos saber tudo do Fabrício Rolo, falar de moda, de estilo, vamos falar das peças fantásticas que ele tem no guarda-roupa dele, vamos falar de tudo isso. Sapatos, Gláucia.hipnose, é isso? Gláucia.hipnose. Maravilha, queridos. Bom, até terça, um beijo enorme, obrigado. Vou tentar gravar aqui. Tchau. Beijo, queridos, obrigado.